Uma boa noite, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho, meditar um pouquinho no amor de Deus para conosco, para meditar e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre aquilo que devemos fazer para melhorar a nossa relação para com Deus. Continuamos aqui com a reunião dos jovens, baseado em Efésios 5:14, desperta tu que dormes, Cristo te levantará, e vamos aqui discutir um pouquinho. Hoje está aqui o William, a Uzineia, e nós vamos falar com você nessa noite, tá? Vamos começar com uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, seja bendito teu santo nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos concedeu nesse dia, pelas bênçãos, Senhor Deus, por tudo que nos aconteceu, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Te pedir, Senhor Deus, agora que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar, que a tua graça, Senhor Deus, o teu poder se manifeste, Senhor Deus, aqui conosco, Senhor Deus, e se manifeste também na vida de todos que estão nos assistindo, na vida daqueles que vão nos assistir, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus. Ó Deus amado, que o Senhor possa mais uma vez renovar as nossas vidas, Senhor Deus, que o Senhor possa mais uma vez, como os versos diz, despertar-nos, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, a respeito da tua obra, Senhor Deus, a respeito da tua misericórdia, a respeito do teu amor para com todos nós. Pai Todo-Poderoso, te peço, Senhor Deus, que daqui para frente, Senhor Deus, o Senhor esteja à frente, Senhor Deus, e tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para glorificar e exaltar o teu santo nome. Amém. E nós estamos aqui, vamos continuar, Hoje não temos um tema definido e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o amor de Cristo, sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a importância de alcançarmos cada dia mais um contato melhor com o Senhor, uma consagração melhor com o nosso Deus, tentar e pedir para que o Senhor amplie a nossa visão, o nosso entendimento a respeito das coisas espirituais, coisa que o mundo não conhece, que o mundo não vê, que o mundo não entende, mas que o Senhor tem sempre revelado para nós. E vamos começar aqui hoje com o Igor, A paz do Senhor, estão aqui presentes, e também você que está nos assistindo na live aí, E hoje eu quero falar sobre a fé, melhor dizendo, toque da fé. Vou colocar um título, no que eu vou falar, toque da fé. Quantas vezes a gente precisa de algo, E às vezes a gente acha que o dinheiro pode comprar, tantas coisas pode conseguir, mas tem coisa que é somente a fé, tocar em Jesus para alcançar algo. E nada melhor do que falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5:25. E nós vamos ler com você aí, se você quiser acompanhar também em casa, na sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 25. Nos diz assim, diz assim: e certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e nada havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E imediatamente a fonte do seu sangue secou,
e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olha em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada dessa tua aflição. Eu não sei o que você está passando, você que está nos assistindo em casa, né? Eu não sei o que você está enfrentando, qual o problema, né? Se é financeiro, se é problema espiritual mesmo, né? Ou doença. Quantas vezes, né, a gente espera ouvir de Jesus, né? Vai, a tua fé te sarou. Ou melhor, a tua fé resolveu o teu problema, a tua fé abriu a porta. Quantas vezes a gente espera ouvir isso, né, de Jesus, né? Só que para a gente ouvir isso de Jesus, tem que ter uma atitude. Aquela mulher simplesmente ela não ficou em casa pensando assim: né, se de repente, né, vai acontecer, será que a sorte vai bater na minha porta? Não, ela tomou uma atitude. Ela levantou, porque ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas para isso ela teve que ter uma atitude, né? Ela teve que ir ao encontro do mestre, né? Porque ele ia passar naquela região e ela foi ao encontro do mestre. E tinha muitas barreiras até ela chegar a Jesus. Mas eu vou enfatizar algumas partes aqui do texto, né? A gente já viu que ela sofria 12 anos, né? E a gente vê que 12 anos, né? A gente sabe que não é 12 dias, né? Não é 12 horas. 12 anos é muito tempo. É muito tempo. Talvez você pode estar sofrendo menos ou mais que 12 anos por algo que você tem buscado. Mas eu quero te dizer, se você for com fé, tocar em Jesus, não importa se você está esperando há 3, há 4, há 5, há 10, há 12, há 24, há 30 anos, o teu milagre vai chegar, mas basta você ter fé, acreditar, estender a tua mão e tocar em Jesus. Mas você tem que ter atitude, como esta mulher, né? E sendo que essa doença que ela tinha deixava ela fraca e acima disso deixava ela isolada de todo mundo, né? Porque era uma enfermidade que talvez, eu não sei, né? Talvez na época o pessoal podia achar que era uma enfermidade que passava, né? A gente não sabe o que o povo pensava, né? Mas ela ficava isolada, né? Por achar que ela era impura, né? E ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Quantas vezes a gente ouve, né, pessoas falarem, né, pessoas que têm bastante dinheiro, às vezes têm alguma doença e às vezes gasta, né? Que não é errado, né? Porque eu também pensaria a mesma coisa, né? Se eu tiver dinheiro, o que eu puder fazer, eu iria fazer, né? Mas só que tem uma condição. Quando a gente tem Jesus, a gente tem algo a mais, né? Isso é muito glorioso, né? Eu glorifico a Deus por isso, né? Porque tem gente que se apega só no dinheiro, só no que tem, só naquilo, e acha que só aquilo vai resolver. E não é assim que funciona. Às vezes resolve, mas é temporário, né? Mas melhor é ter Jesus, porque além disso, né, você pode ser curado, ou além disso ser curado para sempre, ter a salvação. Por isso que é importante ir ao encontro de Jesus, ter Jesus na nossa vida, né? E assim como eu li que ela gastou tudo que ela tinha, né? E nada tinha adiantado, né? Pelo contrário, piorava, né? Aí ela ouviu falar de Jesus, né? Creu, né? Que se ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada, né? E ela foi e enfrentou a multidão, né? E agora eu acho tão engraçado que a gente vê, né, falar da multidão que a princípio era um empecilho até ela chegar a Jesus, né? Mas ela foi por ali, aqui, se arrastando, né? Daqui, por ali, foi indo até chegar a Jesus. E só que essa multidão é muitas coisas na nossa vida, até a gente chegar e tocar em Jesus, né? Às vezes é a multidão do desânimo, né? A multidão da falta de fé, inclusive, né?
a multidão é tantas coisas, né? A multidão, a preguiça, né? Né? É tudo aquilo que nos impede de chegar até Jesus. Mas a gente tem que fazer que nem ela. Não foi a multidão que impediu dela se aproximar de Jesus. Ela teve dificuldade até chegar, porque eu acredito que as escrituras falam, né, que por onde Jesus passava, uma multidão acompanhava ele. Então, cada vez crescia mais. Então, eu tenho certeza que foi muito difícil, muito difícil. É que nem quando a gente vai a um evento grande, né, que é uma multidão, até um evento evangélico, alguma coisa, que é muita gente, às vezes a gente não consegue nem chegar lá na frente, né? Então imagina naquela época quando ouvia falar que alguém que passava, curava, libertava. Então eu acredito que era muita gente, né? E ela foi indo daqui, dali, foi indo e chegou em Jesus. E assim como ela teve, né, aquele propósito de tocar em Jesus, ela tocou. E aí que eu enfatizo o toque da fé. E quando ela tocou, ela foi curada naquele mesmo instante, porque ela não desistiu, ela tinha certeza que ela ia ser curada. Então a gente tem que ter um objetivo, né? Se você está esperando uma porta se abrir, tenha um objetivo, faça um voto com Deus. Se você está esperando uma cura, faça um voto com Deus, né? Faça algo, né? Não fique esperando o milagre cair do céu, né? Apesar que o milagre vem do céu, né? Mas a gente tem que tomar uma atitude, né? E assim como ela tomou, ela foi e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus percebeu que havia saído virtude dele, né? Traduzindo, saiu o poder dele naquele instante, né? Então, ou seja, eu acho até interessante falar sobre isso, né? Porque a gente está em poucas pessoas hoje, né? A gente sabe que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade, né, de não poder estar aqui. Mas aí às vezes a gente fica pensando, né, será que a gente faz, será que a gente não faz a live, né? Mas só que Jesus, para alcançar uma pessoa, basta a gente falar, né? Uma pessoa falando, né? Uma pessoa ligar a câmera aqui e Jesus usar para te alcançar. E foi isso que aconteceu, né? Às vezes a gente está no meio de uma multidão, né? E às vezes a gente pensa assim, não vai acontecer, né? Talvez eu vou ser mais um na multidão. Mas nessa noite Jesus te alcançou, com poucas pessoas aqui, mas Jesus te alcançou. Ele está falando contigo nessa noite. Toque pelas vestes de Jesus, toque nessa noite em Jesus e tenha fé que você vai receber o teu milagre, independente do que for. Se a porta fechada vai se abrir em nome de Jesus, se é enfermidade você vai ser curado em nome de Jesus, né? Se é problema espiritual, receba a cura, o bálsamo de Jesus nessa noite. A fé te alcançou. Aleluia. Então, eu quero deixar essas palavras. Não perca a fé, pelo contrário, que a fé seja um impulso para o teu milagre. E essas palavras eu quero deixar nessa noite para você. É muito importante a importância da fé, do acreditar, né? E que bom que nós estamos aqui, né? Porque a palavra de Deus fala assim, como crerão se ninguém falar, se não for ninguém enviado, né? E nós estamos aqui exatamente para levar a mensagem do Evangelho e o Evangelho da Boa Nova, o Evangelho de esperança, né, Lúcia? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma terça-feira e eu quero ler com vocês Salmos 118 no versículo 10. Salmo 118, 10, que nos diz assim: Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. Aqui nesse capítulo 118 nos conta que o povo de Israel eles estavam enfrentando uma guerra e eles conseguiram derrotar os seus inimigos porque eles clamaram o nome do Senhor Jesus. E aqui o William tem falado de fé, né? E eu quero complementar aqui com alguns exemplos falando que a importância de nós clamarmos o nome do Senhor Jesus. Não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, porque muitas vezes você até já desanimou.
Só que eu quero dizer para você, continue clamando, continue buscando, porque eu tenho certeza que no momento certo, a bênção, a vitória, aquilo que você precisa, Deus vai te alcançar. Eu quero citar aqui um exemplo da Bíblia, que se encontra em 1 Samuel, que nos conta a história de Eucana, que ele tinha duas esposas, a Penina e Ana. Penina deu a Eucana muitos filhos, porém Ana, ela não podia gerar. E com isso, Ana se sentia muito triste, angustiada, porque ela não podia ter filhos e ela queria gerar. E apesar dessa situação que ela enfrentava, ainda passava por Eucana, zombando, rindo dela por ela não poder gerar. Isso gerou uma angústia muito grande em seu coração, só que a história de Ana mudou quando ela decidiu clamar o nome do Senhor Jesus. Então ela começou a fazer um propósito diante de Deus e Deus ouviu a oração de Ana e ela gerou, né? Ela pôde gerar, gerou Samuel. Então eu quero dizer para você nessa noite, clame, não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, clame o nome de Jesus, porque para Ele nada é impossível. Aí às vezes eu fico pensando, e se Ana não tivesse clamado? Se Ana tivesse se conformado com a situação? Porque muitas vezes a gente acaba o quê? Se conformando com a nossa situação. O nosso problema, a gente diz, realmente é isso que eu vou viver pro resto da minha vida. Mas eu quero te dizer para você nessa noite, não se conforme com a tua situação. E clame, faça um propósito diante de Deus, busque a presença de Deus, porque Ele vai te dar a resposta. Então, se Ana não tivesse se posicionado, se movimentado, talvez Ana ia morrer sem ter filhos, sem gerar, por se conformar com a situação. Então eu digo para você, clame, vá ao lugar certo. Às vezes a gente conta os nossos problemas para tantas pessoas, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não podem solucionar o nosso problema. Só que eu quero dizer para você, vá ao lugar certo. Vá aos pés do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que Ele tem a resposta para o teu problema, para a tua situação. Também tem o cego Bartimeu. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão estava ali e começou a dizer, para de clamar, começou a repreendê-lo. Só que ele continuou falando mais ainda, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus ouviu o clamor daquele cego e entregou a ele um milagre. Então que nesta noite você possa crer no teu milagre, crer e clamar a Ele, né? Clamar para a pessoa certa. Então que você vá ao lugar certo, que é aos pés do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai te entregar a vitória e a resposta que você precisa. Amém? Bom, pelo jeito aqui o Senhor está encaminhando a você procurá-lo, né, independente da situação, independente do problema, mas sempre crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, né, e que Ele é que vai nos ajudar, e que Ele é que vai intervir, que Ele que vai operar em nossas vidas, né? E conforme o William hoje falou aqui, a gente tem só que ter uma atitude, né? A atitude de ir, a atitude de procurar, a atitude de falar com o Senhor, a atitude de fazer um voto, né? E de querer, né? Que tudo tem nessa vida, você tem que dar alguma coisa, né? Tudo tem um precinho, né, que a gente tem que pagar se a gente quer alcançar alguma coisa, se a gente está buscando alguma coisa e precisa mesmo disso, né, a gente tem que pagar alguma coisa, a gente tem que fazer algo em troca, porque não vem de graça. A única coisa que vem de graça é a salvação. Se você crê em Jesus, ótimo. Mas se a situação está meio apertada, se a situação está difícil, né?
movimenta aí um pouquinho, não precisa ser grande coisa não, porque Deus ele não precisa de grandes coisas. Deus não precisa de grande ato, de grande atitude. Ele precisa de um pouquinho só. Né? A mulher tinha um pouquinho de farinha na botija lá. Isso resolveu o problema dela. Né? A outra tinha um pouquinho de azeite, resolveu o problema dela. Né? E tantas outras coisas que Deus operou, a gente vê pela palavra de Deus, que Deus opera com pequenas coisas, com pequenas atitudes. Não precisa ser algo sobrenatural, algo superior, algo grande, algo enorme, algum feito enorme. Não precisa disso, pouquinha coisa. Né? Eu entendo e já preguei aqui na igreja a respeito do óleo lá da viúva lá, né? Pouquinho. Daí eu comparei o óleo com a fé. A fé não precisa ser uma fé extraordinária, ela pode ser pouquinho, porque aquilo de pouquinho que você tem, Deus transforma em uma coisa muito grande, extraordinária, uma coisa superior, uma coisa que vai ficar para o resto da sua vida, vai ficar para a eternidade, né? Então a gente tem que observar, prestar bem atenção no que foi falado aqui, porque uma atitude pequena, poucas coisas para Deus fazer grandes coisas, para Deus movimentar o mundo, né? Vou dizer aqui, como um grão de mostarda, né? Que Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, atira, sai daqui, atira-te no mar, e isso vai acontecer. Né? O grão de mostarda é o melhor grão que tem, é como a cabeça de uma alfinetinha lá, acho que é menor que isso, mas é coisa assim que Deus quer, que Ele precisa. Ele não precisa de grandes coisas, Ele não precisa de coisas extraordinárias, Ele não precisa de coisa superior, né? Mas uma coisa pequena, uma atitude pequena que Deus precisa para realizar, para mudar a sua vida, para mudar a sua situação. Você não precisa fazer, como eu já disse, não precisa fazer algo extraordinário, basta apenas tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão, igual a mulher de fluxo de sangue tomou a decisão de ir, né, encontrar com Jesus, ir atrás de Jesus, né? O William falou que a palavra de Deus fala que era uma multidão. E para a gente pensar que quando Jesus multiplicou o pão, tinha 5.000 pessoas, eram 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Então é uma multidão de 5.000 que seguia Jesus. Então ela tomou a atitude de enfrentar essa situação, de enfrentar essas barreiras para chegar e tocar em Jesus. Da mesma maneira, Ana, diante da dificuldade que ela era, Esther, ela foi lá falar com o Senhor. Ela fez um voto com Deus. Ana já fez um voto com Deus, né? Para alcançar o que ela queria. E o interessante que a promessa, ela ia pagar o voto dela exatamente com aquilo que ela recebeu do Senhor. E é dessa maneira que a gente tem que, se queremos alcançar alguma coisa, falar com o Senhor, colocar um propósito diante do Senhor, né? Tentar oferecer. Você faz um voto, o voto não é negociar com Deus, o voto é que você está pondo a tua palavra, empenhando a tua palavra, empenhando a sua honra, vamos dizer assim, né? Que vai cumprir e que vai cumprir essa promessa. Isso é o voto, não é negociar com o Senhor. A palavra de Deus diz que a gente deve fazer voto, né? Ela fala assim que devemos fazer voto. Se fizer voto, cumpra, né? Se fizer voto, cumpra. Mas devemos fazer, podemos fazer. Todos que fizeram, que eu posso ver aqui na Bíblia, eles alcançaram as bênçãos. Então, falando aqui para você que está nos assistindo hoje, né? Coloque-se diante de Deus, fale com Deus,
como eu falei, Deus não precisa de coisa extraordinária, Ele precisa só de atitude. E a atitude muda a sua vida, a atitude muda o seu coração, a atitude muda a sua situação. Uma vez você toma uma decisão ao lado de Deus, você toma uma decisão de buscar a Deus, isso vai mudar a sua vida. E mudando a sua vida, vai afetar todos que estão à sua volta, né? Você vai deixar de ser aquele tropeço, aquele enrosco, para se tornar bênção para todos que são próximos de você. Pense nisso, porque a palavra de Deus é maravilhosa e o nosso Deus, Ele sempre quer nos ajudar, né? Como eu preguei no domingo, né? Deus, Ele quer abençoar. Deus Ele não tem interesse em castigar, Deus não tem interesse em punir ninguém. Muito pelo contrário, Ele quer que a alma seja salva, que o homem seja salvo. Ele quer que a gente vá bem, né? Como eu falei no domingo aqui, Deus construiu um jardim de delícia para o homem. Se Ele não quisesse, na criação, Ele tinha feito lá um jardinzinho, qualquer coisa lá, né, para o homem viver. Mas Ele plantou um jardim de delícia para o homem. E isso é para a gente notar e perceber a importância, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer bem, o quanto Deus faz pela gente, né? Maior amor, enviar Jesus para morrer, para nos salvar, né? Como eu costumo dizer, o preço foi um preço de sangue, foi um preço muito alto para Deus te reconquistar, para Deus buscar você de novo. Ele pagou um preço muito alto, né? É preço de sangue, é coisa que eu não vou conseguir pagar. Acho que o William, a Rose não vão conseguir pagar. Nós não vamos, nós somos devedores para Deus. Vamos passar a nossa vida aqui, por mais que a gente faça aqui, não vamos conseguir pagar a Deus. E Deus entende isso, Deus sabe disso. E Deus quer abençoar. A única coisa que Ele quer é a atitude. É a atitude. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo. A minha netinha queria alguma coisa lá e pediu para mim, né? Eu falei, vamos ver, né? Aí eu falei para ela, não, se você fizer isso, quem sabe, né? E eu fiquei observando. E o interessante é que ela fez além do que eu tinha pedido. E quando ela fez isso, tranquilo, veio o que ela estava querendo, sossegada, né? Mas se ela tivesse feito só o que eu tinha pedido, já estava bom, já estava muito bom, eu já ia dar para ela. Mesmo se ela tropeçasse e acontecesse alguma coisa e ela não conseguisse fazer, mas eu ia ver o esforço e o empenho dela, que ela estava tentando, não estava conseguindo, mas estava tentando. E Deus é dessa maneira, Ele olha para a gente, vê que a gente às vezes não consegue, mas Deus está olhando para a nossa intenção, para o nosso esforço, para aquilo que nós fazemos. E Deus, Ele, como eu disse, né, Ele não precisa de muita coisa, Ele precisa de atitude, não é mesmo? Quer falar? Eu até, no culto de domingo, né, a palavra de Deus falou muito comigo, até falei com o Senhor no final, né, e a gente tem que até dar honra, né, que eu vi que o Senhor tinha falado lá, que a gente tem que voltar a buscar, né, aos dons, né, que a gente tem que ver acontecer milagres, né, maravilhas no nosso meio, né, e eu estava pensando no meu banco assim, né, como Deus prova a cada um, né, eu estava lembrando da história do Senhor, né, o Senhor perdeu alguém, né, importante, e mesmo assim está pregando sobre cura, Sim. né, e acreditando ainda que a cura vai acontecer. Isso me fez pensar em muitas coisas, porque muitas vezes Deus faz do jeito que Ele quer e não do nosso jeito, né? E mesmo assim Ele continua sendo Deus, né? E eu achei bem interessante, a palavra falou bastante comigo no domingo, né? E que a gente continua acreditando. Hoje está tudo envolvido a fé, né? No culto de hoje, né? E achei bem interessante, né?
que a gente tem que ter, que nem fala, né? A gente tem que ter tutano, né? Para pegar aquilo que a gente esperou de Deus e não aconteceu como a gente queria, né? Então, a fé é isso, né? É acreditar no impossível, né? Mesmo que não seja do nosso jeito, né? É realmente acreditar que Deus é que está no controle de todas as coisas, né? E como o William disse, eu tive a perda, eu perdi minha esposa, né? Mas isso, fiquei triste, né? Mas Deus me deu força e condições para não me abalar, né? E continuar trilhando o caminho, porque a gente conhece o Deus que a gente serve. A gente conhece o Deus que a gente serve, a gente já conhece o que Ele já fez por muitos e por mim mesmo. Deus já fez coisas grandiosas na minha vida, né? E acredito que já fez na vida de você que está me assistindo. Se não fez, vai fazer, né? Deus tem promessa, tem bênção para você, tem bênção para transformar a sua vida. Deus quer mudar mesmo. Deus quer te abençoar, quer te sustentar, fortalecer a sua vida, mudar a sua situação, né? Eu era um pingaiada, eu não era um viciado em drogas, porque na época que eu era jovem não tinha. Eu vivi no tempo da ditadura, né? Que a coisa era apertada mesmo e a polícia não deixava mesmo. Né? Então não tinha, mas eu era um viciado, eu bebia, mas bebia mesmo, né? Mas olha, eu estou aqui, ó. Como o salmista falou no Salmo 40, me tirou de um charco de boca, pôs um cântico na minha boca e me pôs sobre uma rocha, né? Quero mais que isso, eu não preciso mais que isso, Deus tem me abençoado, tem me fortalecido, né? E você, Rose? Rose. É isso mesmo, né? Então a gente precisa permanecer firme, né? Clamar o nome do Senhor Jesus que Ele faz grandes coisas pelas nossas vidas. E é isso aí. Então, gente, a gente pode pensar, né? Hoje o mundo, as influências, elas são muito fortes sobre todos, né? Não há quem não tem alívio para ninguém, porque a informação é muito rápida, as coisas é muito rápida, e o pior de todas as coisas é que as coisas são muito rápidas para o mal. São poucas as pessoas que querem o bem, né? Eu convoco você, peço para você, né? Aproxime-se de Deus, fique com Deus, busque a Deus, coloque os seus problemas diante de Deus, coloque as suas angústias diante de Deus, coloque as suas tribulações, as suas situações diante de Deus, que como nós falamos aqui, Deus tem promessa de bênção para nós, se nós aplicarmos a nossa fé, se nós aplicarmos, tivermos uma atitude, né? Uma atitude, porque a atitude pequena muda as coisas, a situação. Então, eu sei que, como eu disse, o mundo aí fora, ele influencia muito, mas é muito mesmo, é muito. Hoje, a informação chega na sua mão, a informação está no seu bolso, em qualquer lugar que você estiver. A informação está no seu celular aí, né? Mas agora compete a você decidir o que você vai fazer com tudo isso, o que você vai fazer com a informação. Hoje está aqui nós na live, está aí no seu celular, está no seu notebook, no seu tablet, no seu iPad, né? Ela está aí, ela está chegando para você, mas o que você vai escolher? Vai escolher o TikTok da vida ou vai escolher uma palavra, a palavra de Deus, né? Que pode mudar a sua situação, que pode transformar a sua vida, né? Que pode levar você para outro patamar, né? Que levar para um lugar, para um ambiente que o mundo não conhece, que ninguém conhece, que ninguém viu,
que o mundo não pode ver, porque é um mundo espiritual. E essas coisas se vê com o olhar espiritual. A gente só vai poder ver essas coisas se a gente nos aproximar de Deus, se a gente estiver ao lado de Deus, buscar o Senhor. É dessa maneira que nós vamos alcançar, né? E falo com você hoje de coração, cuidado, mas muito cuidado mesmo com tecnologia, né? Vá, experimente as coisas, mas não deixe se influenciar muito, não, tá? Busque a Deus, busque ao Senhor, porque a tecnologia, ela vem para também deixar as pessoas um pouquinho mais lentas no raciocínio, né? É mais difícil. Eu estava vendo uma reportagem na China, né? Que na China é tudo tecnológico. Na China você vai se hospedar lá, o chinês vai se hospedar lá, ele chega com um cartãozinho na hospedaria e lá já é feito o check-in e ele entra e é tudo rapidinho. Porém, uma pessoa que chegou lá que não era chinês, na hora de fazer o check-in, a pessoa da recepção não conseguiu cadastrar ele, porque estava acostumado com o cartãozinho que chegava lá, já fazia tudo. E uma pessoa chegou lá para se hospedar e não conseguiu, porque a recepcionista não conseguiu fazer a ficha dele, cadastrar ele. Então por isso que eu falo, a tecnologia é muito bom, é ótima, mas toma cuidado. Toma cuidado, porque ela pode ir deixando as coisas importantes de lado e daqui a pouco, coisa simples como fazer um cadastro, você não vai conseguir porque acostumou com a tecnologia, não conseguiu fazer, né? Então é muito importante. Eu estava dizendo que a informação chega a todo tempo, né? E que basta a gente fazer a escolha e a escolha certa. Hoje eu falo para você, a escolha certa é escolher o lado de estar com Deus, né? Porque essa vida passa, esse mundo passa, né? Hoje eu tenho 67 anos, aceitei Jesus com 18, mas estou aqui, ó. Agora para vocês pode até aparecer, para todos pode até aparecer que vai levar muito tempo, mas não vai levar não, é rapidinho, é rápido. Agora eu vou falar uma coisa para você que não passa nunca, a eternidade. Essa não acaba. E que bom se a gente pudesse se encontrar lá junto com o Senhor e estar lá, né? Quero contar com todos vocês, convido a todos vocês para participar com a gente aqui na igreja, ou buscar o Senhor onde você estiver, buscar a Deus, e como nós enfatizamos aqui, colocar todas as coisas diante de Deus e com fé acreditar que Deus, Ele pode resolver, né? Ele pode resolver a sua situação, Ele pode te abençoar, Ele pode transformar, mudar a sua vida, né? Ele pode, não vou falar que Ele pode, Ele vai, né? Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar na caminhada, Ele vai firmar os teus passos, Ele vai te fortalecer. Uma vez que você tomar uma decisão do lado dele, Ele vai fazer tudo para te manter firme até aquele dia, para te manter firme enquanto você estiver aqui, e logo nós estaremos lá no céu com Ele. Então, pegue isso, aproveite, né, o que nós falamos aqui, tenta aplicar, né, e aquele negócio, né, ninguém nasceu super-herói, né? Mas nós em tudo dependemos do Senhor e precisamos dele, que Ele vai nos ajudar em todas as situações. Bem, mais alguma coisa? Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu santo nome e Te bendizemos pelo Teu infinito amor, pela Tua grande misericórdia, Senhor Deus.
que tem nos alcançado todos os dias, que tem nos fortalecido, que tem nos sustentado, Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus. Bendizemos, Senhor Deus, glorificamos o Teu santo nome, glorificamos o Senhor. Deus amado, e te pedimos, Senhor Deus, continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, que a Tua mão, Senhor Deus, possa continuar sobre cada um de nós, possa ser forte, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, possa ser forte, Senhor Deus, sobre a vida daquele que está nos assistindo, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar, que o milagre, Senhor Deus, possa acontecer na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Que o milagre, Senhor Deus, possa acontecer, que a solução do problema, Senhor Deus, que a resolução, Senhor Deus, daquilo que é difícil, Senhor, daquilo que parece aos nossos olhos impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que quer de todas as maneiras nos ver chegar até ao céu. Deus amado, peço, Senhor Deus, continuo pedindo, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, nos conceda cada dia mais, Senhor Deus, ser cheio da virtude do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, nos conceda, Senhor, os dons espirituais, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus. Deus amado, toca, Senhor Deus, nessas vidas com fogo do Espírito, Senhor Deus. Coloque, Senhor Deus, em cada um de nós a chama, Senhor. Faz arder, Senhor Deus, em nosso coração, como ardia no coração do salmista, Senhor. Deus amado, te pedimos, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, e queremos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ministrar a bênção, Senhor Deus, na vida daqueles que estão nos assistindo, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão conosco aqui, Senhor Deus, ministrar bênção, Senhor Deus, vitória, Senhor Deus, conquista, Senhor Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa operar, Senhor Deus, na vida de cada um. Peço, Senhor, no nome de Jesus, louve e engrandeça o Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, continuando, Senhor, nessa oração, Pai amado, Senhor, nós estamos crendo, Senhor, no milagre, Senhor, na porta aberta, Senhor, na provisão, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz o impossível se tornar possível, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que pega onde não tem nada, Senhor, e transforma em tudo, Senhor, porque o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que mudou, Senhor, a vida de muitos, Pai amado, que mudou a nossa vida, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está entrando com providência, Senhor, na vida de alguém, Senhor. O Senhor está entrando, Senhor, com libertação, Senhor, com porta aberta, Senhor, na vida de alguém, Senhor. Com milagre, com cura, Senhor, porque nós cremos no Deus que faz o impossível, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Teu milagre, Senhor, nós vamos testemunhar, Senhor, ainda muita coisa que o Senhor vai fazer, Senhor. E muita coisa que o Senhor já tem feito na nossa vida, Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, nos guiando, Pai amado, nos fortalecendo, Pai amado, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, no caminho certo, Pai. E, Senhor, anunciando a Tua palavra cada dia mais, Pai. Eu sei que nós estamos, Senhor, nesse caminho, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua, Senhor. Tu és santo, Senhor. Pai querido, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, porque mesmo sem merecer, a Tua graça tem nos sustentado dia após dia, Pai. Senhor Jesus, vai de encontro a essa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Venha tocar em seu coração, Pai querido. Repreender em nome de Jesus toda angústia, repreender em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Que a Tua presença, Senhor Jesus, seja manifesta sobre essa vida, que o Teu poder, Pai querido, se revele sobre essa vida, Pai. Vem repreender todo mal, todo espírito contrário, Pai, que a Tua graça e o Teu poder, Pai, esteja sobre cada um, que possamos ter em nossos corações, Pai querido, que possamos clamar a Ti, Senhor, clamar a Ti, saber que é do Senhor, Pai, que é do alto que vem o socorro, que é do alto que vem o nosso milagre, a resposta que
precisamos, Pai. Louvado, Venha, Senhor agradecido Jesus, abençoar essa seja, vida, Senhor. curar, libertar, que a Tua Seja presença Senhor, seja sobre ela. Vai repreendendo todo o mal e que a Tua graça esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando, né? Tá aqui nós três, né? Tem um rapaz ali conosco, estamos aqui e concordamos hoje aqui que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Nós concordamos, nós ligamos aqui que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos que estão nos assistindo hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça, que Deus ilumine o caminho de cada um, que vá diante de vocês e te sustente. É o que eu peço neste momento e desejo de todo o meu coração para a vida de cada um, no nome de Jesus. Estamos encerrando. Que Deus abençoe a todos. Na próxima terça